Olá, pessoal. Começando mais uma entrevista da nossa série para a Conferência Seguros na Prática. E hoje a gente está recebendo, agora a gente está recebendo o Jefferson, criador do canal Seguros em Depressão. Não é isso, Jefferson? Bom dia, pessoal, tudo bem? É isso mesmo. Meu nome é Jefferson, eu trabalho na área securitária já há 12 anos e faz uns 4 anos que eu resolvi criar o canal de Seguros em Depressão, justamente para a gente poder ficar mais à vontade em abordar assuntos que talvez não sejam interessantes para quem não é do nosso meio. E é um escape, na verdade, que a gente tem no mercado e acaba trazendo muita referência de outros profissionais da área, não só de corretores, mas também de securitários e profissionais de vistoria, enfim, agregados aí do ramo de seguro, e criou um ciclo de trocas de experiências, enfim, estamos aí, trabalhando com isso também. Legal, Jefferson, legal, Jefferson. Quem olha lá, a tua imagem com filtro e no último teu vídeo, sim, tu mostrou ali o teu rosto, quem olha lá sabe que tem um corretor de seguros, um profissional que atua no mercado, mas não conhece ali a história ali por trás, como motivou. E a ideia hoje é a gente te conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho da tua trajetória profissional e também a gente conversar sobre algum daqueles assuntos lá que você aborda lá com muita novidade e de forma muito... Eu criei o filtro, na verdade, até por um pouco da timidez, e também para fugir do mercado, porque trabalhando em São Paulo, você acaba circulando por muitos corretores e, enfim, seguradoras, e eu abordava, às vezes, pontos muito próximos a mim, né? Não diretamente o que aconteceu comigo, e o filtro acaba me protegendo e trazendo até um pouco mais de leveza para o assunto, que às vezes é um assunto que naquele calor do momento você precisa explanar e precisa dividir, e o filtro acabou me ajudando um pouco nessa questão da timidez e na questão de criar um personagem mesmo para que daquele angu se transformasse algo mais agradável de se assistir, com um toque de comédia, enfim, sempre com um pouco de humor, né? Entendi. A gente vai falar um pouquinho mais do canal, mas antes eu queria entender o seguinte. Hoje você atua como corretor de seguros, mas como é que isso começou, né? A gente sempre tem vários caminhos que levam a uma pessoa se tornar corretor de seguros. Às vezes o pai, o irmão, alguém da família, trabalhou em uma corretora, em uma seguradora. Como é que foi o teu início no mercado de seguros? Como é que veio parar nesse nosso mercado? Como que eu vim parar aqui, na verdade, né? É verdade. Há 12 anos eu trabalhava ao lado de uma sucursal da Porto Seguro, e era um casarão na época, no sul, né, em Florianópolis, era um casarão, era um patrimônio histórico, e eu achava incrível o layout da casa, enfim, via aquele movimento de entra e sai, e almoçava sempre no mesmo restaurante que os funcionários da Porto Seguro almoçavam, então a gente acabava conversando, uma cidade pequena, você acaba cumprimentando pessoas que você vê diariamente quase, e um dia eu abordei a gerente administrativa, um beijo, Simone, e, e abordei a Simone falando que tinha interesse em trabalhar na Porto Seguro. Eu nem sabia, na verdade, o que a Porto Seguro fazia, mas eu adorava a casa, o patrimônio, né? O lugar onde ele estava era um lugar incrível e queria mudar o ramo que eu trabalhava numa empresa de recuperação de crédito, era uma coisa muito mais pesada. E aí a Simone comentou comigo que abriria uma vaga para assistente comercial na Porto Seguro dentro de alguns meses, que era para eu me inscrever. Me inscrevi na vaga, fiz todo o processo seletivo, enfim, passei e entrei dentro da companhia como assistente de seguradora, né? Assistente comercial. A partir dali, você começa a fazer planos e ver que a empresa tem um planejamento de carreira, né? E a minha intenção era pedir a transferência para um mercado mais amplo, né? No Florianópolis não tinha um mercado tão amplo para o crescimento e não tinha tantas áreas que eu poderia atuar e pedir transferência para São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, na sucursal que eu trabalhava, fiz amizade com alguns corretores que atendi e recebi uma proposta de um corretor para entrar para a corretora, porque ele não estava dando conta da demanda de pendências e, enfim. E aí que eu saí da Porto Seguro e entrei na corretora. E aí a gente está junto desde esse período, já são 11 anos já na corretora. Hoje eu gerencio a carteira, faço todo acompanhamento de produção, prospecção, acompanho de perto clientes, enfim, acabam intervindo também em algumas situações de sinistro.
não tem como, numa corretora de médio porte, você se fechar numa bolha, né? Então eu acabo atuando em todas as áreas, assim, mas o meu foco sempre era no gerenciamento da produção, acompanhamento de carteiras, enfim. E aí tô aqui, ligado à área comercial mesmo. 11 anos na área comercial e quase entrou num ponto que eu precisava explanar assuntos para outras pessoas. Aí eu falei, bom, eu preciso criar uma ferramenta para que eu possa dividir as minhas frustrações diárias, que tem histórias que a gente vive, né, diariamente, que são histórias realmente dignas assim de roteiro de novela e coisas que acontecem assim, principalmente na parte de sinistro. Eu falei, não, eu preciso escrever isso porque essa história em específico foi inacreditável. E assim começou o blog, né? A intenção era só ser algo mais escrito e as pessoas eu vi que começavam a mandar muito material, né? Começavam a ter necessidade de falar, olha, nossa, aconteceu comigo X e preciso que você coloque na página. E aí as pessoas perguntavam se eu podia anunciar vaga de emprego, então acabou começando a criar esse ciclo, né? E daí em diante a página ficou como um offset, assim, da minha rotina de trabalho, né? Então, tentando interagir com o pessoal da página e tentando manter a minha rotina de seguro em dia, que foi seguindo. Entendi. Hoje tu publica canais no YouTube, no teu canal no YouTube, né? E também no Instagram, é isso? Quais são os, para quem aí está chegando e não sabe o que é isso aqui, quem é o Jefferson, o que é o canal, né? Ó, dá um pause aqui nessa palestra, vai lá, dá uma olhada e depois volta aqui. Então, ó, só procurar lá no YouTube e também no Instagram, é isso? Eu criei o Instagram, ele acaba tendo uma visualização muito rápida e muito instantânea de reações, né? E acaba criando uma interação maior, né? A página do Facebook, eu acho que hoje tem 9 mil seguidores e basicamente são todos do mercado de trabalho. Então, às vezes eu pontuo ali uma situação que acontece com a vistoriadora X, e aí tem um prestador da vistoriadora ou funcionário da vistoriadora que segue a página e vai defender a vistoriadora, ou dá uma solução que às vezes é interessante, falando, olha, não liga nesse número, liga num ramal interno, e aí acaba ajudando outras pessoas também a ter outros contatos. Mas e o Instagram foi criado já para ter uma facilidade mais ágil, né, de atualizar a página, porque eu recebia muita coisa de verdade por inbox e não conseguia compartilhar com tanta facilidade. E aí do Instagram eu falei, não, tem algumas situações que eu preciso gravar e fazer um vídeo, e as pessoas acabavam pedindo mesmo para criar conteúdo para o YouTube. A falta de tempo, na verdade, e o amadorismo me levou a criar o YouTube, porque é um YouTube totalmente amador, né? Não tenho nenhum luxo ali, não tenho nenhum requinte de produção. Tem um colega da minha faculdade que acabou me dando assim umas direções, o Gustavo Vedana, que ele trabalha na área de filmes e vídeos e na área artística e plástica de vídeos, né? E ele que me deu essas direções e falou, olha, teu canal pode ser um canal bacana se você fizer uns ajustes, etc., e criar conteúdos de uma forma mais dinâmica, com maior frequência, que a frequência é o que me atrapalha, né? Porque a falta de tempo da corretora, e você sabe, apesar de termos hoje tecnologias e ferramentas que nos auxiliam dia a dia, mas o consumo do nosso dia fica completamente comprometido. E aqui eu criei super para me divertir, assim, o início sempre explanando situações que aconteciam muitas vezes comigo, mas a maioria delas eram situações que aconteciam com vocês, com outras pessoas do mercado. Isso que eu acho que acaba sendo interessante, porque é aquilo que eu estava conversando com você outro dia. A gente tem um mercado, umas situações no nosso mercado onde você tem uma carteira de clientes, dependendo de quem for a sua carteira de clientes, você não consegue, numa mesa de bar, conversar sobre o mercado de seguro, porque a maioria das pessoas que estão ali são teus clientes, né? Você não consegue reclamar de um familiar que te encheu a paciência durante 2 semanas, porque ele é teu cliente e alguém da tua família pode ficar chateada com isso, enfim. Isso trouxe uma dinâmica desse anonimato, né? Por isso que às vezes em alguns vídeos eu usava o filtro para até me quebrar um pouco da timidez, mas ajuda também a criar esse personagem cômico e tirar, às vezes, aquela sintonia, né? Criar um prisma de avaliação diferente do que é a situação real.
né? Sinistros não é impossível você achar graça de um sinistro, É né? A verdade. pessoa está tendo um problema ali, ela bateu o carro, muitas vezes se machucou, enfim, pode até acontecer uma fatalidade, mas dentro disso existem sim possibilidades de você falar, não, isso foi inacreditável, como que pode a pessoa bater o carro porque entrou uma abelha no carro, sabe? Isso acontece com todo mundo e tem histórias a ser compartilhadas aí. Se eu ver minha caixa de entrada mesmo, tem conteúdo até 2025, né? Então, vamos contar um pouquinho dessas histórias. A gente está falando de forma, assim, às vezes até com um tom de comédia, né? Você aborda tanto com um tom de comédia, né? E a gente está rindo aqui e tudo mais. Mas, assim, teus vídeos, apesar de terem esse direcionamento, a gente está falando de muita coisa que até ficou muito claro isso, né? A gente observando aqui de produtividade, né? Às vezes o erro da seguradora, tal, que acontece sempre isso. Tá gerando retrabalho, tá quebrando ali a produtividade, tá jogando para trás a produtividade do corretor. Outra coisa é a postura ruim, às vezes, né, de alguns corretores. Você brinca ali também, mas é uma coisa que, bom, aquilo ali está prejudicando a imagem dele, né, junto aos clientes, junto ao mercado. Então, Exatamente. tem muita coisa séria, assim, que está ali, a gente está abordando, você aborda com um tom de comédia, mas que é muito prejudicial ali para o É desenvolvimento. muito prejudicial e às vezes você atinge partes a estrutura de uma corretora que realmente precisa ser ajustada, né? Eu trabalhei prestando serviço para a corretora, dando atendimento para a corretora. A Uhum. carteira que eu tentava atingir, o maior desafio era uma carteira de corretores inativos. E aí a gente foi tentar entender, junto com o comercial, o porquê que ele era inativo, aonde que ele estava barrando a produção, por que que ele não chegava no produto final e efetivava a proposta, né? E na verdade que naquela minha época, que é uma época jurássica, a gente atualizava o sistema com disquete e a gente recebia o disquete da seguradora. E os Lembra disso? corretores que eram ativos eram corretores de idade que tinham uma certa dificuldade de informática e não entendiam muitas vezes aonde abrir o disquete. Então, a dúvida da produção não era nem no produto em si, era como eu acesso o produto, como que eu vendo esse produto. Então, o desafio neste ponto era ensinar o corretor a usar o disquete. Hoje, graças a Deus, acho que todas as companhias já estão com o sistema online de cálculos e um sistema interativo que você consegue ter uma certa facilidade, porque o layout é muito claro, mas a produtividade e o tempo do corretor é precioso, assim como o tempo de todo mundo né? Você está no mercado, numa grande cidade como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, você não tem como esperar, pedir para o cliente esperar 4 horas. 4 horas ele aciona outro profissional e em meia hora o profissional que está mais apto vai te passar a perna, né? Na verdade, não vai te passar a perna, vai ganhar o cliente. Então, e são situações assim de dificuldade que o corretor tem. Isso é abordado, né, na página e às vezes até assim acaba ajudando a corretora a ter uma visibilidade do problema para outros corretores, né? Os problemas que acontecem em São Paulo são os mesmos que acontecem na, na Paraíba, os mesmos que acontecem lá em Cachoeirinha do Sul. Então, assim, muitos problemas que a gente tem, ele não é regional, ele é um problema geral, né? Quem não tem problema com débito automático no Banco do Brasil, Itaú, agora o Santander, a Caixa, todos os corretores têm, mesmo que você faça um PowerPoint, um vídeo explicando para o cliente como fazer a autorização, muitas vezes o cliente faz e a autorização não dá certo e o feedback é sempre que a seguradora não fez o lançamento. Então, assim, a gente sabe que a seguradora lança até se os dados estão corretos, o débito vai ser lançado porque o interesse da seguradora é receber. O meu também é receber, o seu também é receber. Então, são problemas que vêm acontecendo que quebram realmente a produtividade. Isso é algo que eu duvido que não tenha uma corretora que não mudou a rotina nesses últimos 4 anos para cá, um problema de parcela em atraso. Eu duvido. E aí foram criados, né, ferramentas aí para colocar cartão de crédito, aí o cartão clona, às vezes a pólice cancela, é outro problema, mas foi criada uma solução, né?
Mas é difícil, porque a gente acaba vendo que o nosso problema pode ser pequeno, mas ele, juntando com todos os corretores que têm o mesmo problema, ele cria uma certa voz. E eu já cheguei, assim, o meu assunto já chegou a ser pauta em diretoria de produto. Eu participei de projeto piloto de 3 ou 4 seguradoras nos últimos 4 anos, porque eles queriam saber qual que é a visão que alguém tem do sistema e alguém de dentro de uma corretora, enfim. Isso Olha só. acaba me atrapalhando, porque eu tenho pavor a projeto piloto, mas ajuda a desenvolver o produto. Então, é uma semana ali, 1, 2 semanas de dificuldade que você tem naquela companhia, mas que no final você vê que o sistema que você pontuou foi para o ar e funcionou, e tem até pessoas elogiando seguradoras assim por causa do sistema. Você fala, nossa, eu nunca imaginei que essa seguradora ia ser elogiada pelo sistema, né? Então, isso é bacana, é divertido, sim. E lembrar aí que tu pode contribuir para isso, né, às vezes, né? Talvez assim, e às vezes eu acabo abordando coisas que nem acontecem comigo, mas que eu Uhum. recebo realmente feedback muito corriqueiro e muito frequente de outros corretores. Então, você fala, olha, tem gente reclamando disso, não é impossível vocês não estarem sabendo, né? Então é bacana, eu acho legal, assim, e cria aquilo que eu te falei, cria um ciclo de trocas, de experiência, né? Eu aprendi muita coisa com outros corretores também, é, macete de sistema, olha, calcula dessa forma, ou não usa o Chrome, usa o Explorer para tal sistema. Então você acaba criando aí amizades, e por incrível que pareça, no mercado que você tem que matar um leão por dia, você criar amizades com pessoas que teoricamente são teu concorrentes, as Uhum. pessoas acreditam que são concorrentes, eu não acredito que o cliente, na verdade, ele tem a opção de escolher quem vai melhor atender, quem melhor se encaixa no que o cliente espera, né, contratar. Então, foi muito interessante me relacionar com pessoas do mercado de trabalho que talvez pode ser considerado concorrente, mas que te agregam e te estão no mesmo barco, na verdade, né? Isso é muito Estão positivo. construindo o mercado para você. Exatamente. E assim, outro grande assunto que tu aborda é a questão da postura, né? Seja do colaborador, ali, da corretora, do corretor. Inclusive, tu fez um vídeo aí que teve bastante visualização sobre o signo, fala muito disso, né? Da forma de atuar, de conversar, de falar. Conta aí um pouquinho pra gente sobre Exato. isso, da onde que surgiu essa tua ideia. Eu sou Capricórnio, né? Então, um signo muito metódico e organizado com planilhas e prazos e às vezes interpretado por ser muito seco em assuntos que deveriam ter uma certa malemolência. E eu percebi que a minha dificuldade, às vezes, de relacionar com assessor comercial de seguradora era muito explicada por signos específicos que não se dão muito bem com Capricórnio. Parece ser uma besteira absurda, mas ele faz sentido. Tem muitos signos que você identifica a pessoa pela forma de fazer planilha, por exemplo. São os 3, 4 signos que são organizados dessa forma. Outros que têm uma certa facilidade em reunir pessoas, né? Fazer um coffee break, fazer um happy hour depois da corretora. Se você começar a perceber, essas pessoas são de Sagitário. E eu comecei a perceber isso e falei, gente, não pode ser verdade, isso tem que ser contado. E a minha irmã também trabalha no mercado securitário, a minha irmã é de Touro e ela trabalhou na corretora um tempo. E eu ficava abismado com a facilidade que ela tinha de, por exemplo, descer e comprar um chocolate 3 horas da tarde, atendendo o sinistro ao mesmo tempo. E eu falei, cara, como que ela consegue sair dessa bolha do sinistro e simplesmente se dedicar a um prazer que ela tinha, que era de comer um chocolate, vai. Então eu resolvi pegar essas características de pessoas que eram muito próximas a mim e criar uma rotina ali que eu pudesse, em 15, 20 segundos, colocar características de cada um de uma forma mais engraçada, enfim. E isso acabou gerando muita identificação, né? As pessoas falam, nossa, meu chefe é de leão e é praticamente impossível contrariar ele, ele tem razão em tudo, ele chega no escritório e fica aquele silêncio porque ele é intimidador, ou um funcionário que acaba intimidando outros porque é um pouco mais mandão,
outros que é um pouco mais sentimental, e o cliente também se identifica, acaba contando mais histórias para aquela pessoa, porque acaba tendo um atendimento mais humanizado, né? Não fica só naquela coisa do seguro. E são características que te podem prosperar de verdade no mercado, se você entender ali qual que são os seus pontos positivos, e em compensação podem te afundar, né? Porque é muito difícil, quando a gente está tratando com pessoas, você não ter uma certa desavença, até por conflito de interesses, ou porque a pessoa está te pressionando para fazer algo em um certo tempo que você sabe que é inviável. Mas existem 10 formas de você falar não para essa pessoa, né? E nem sempre a pessoa que está do outro lado quer ouvir um não seco, de Uhum. primeira, né? Então você pode falar, olha, eu vou consultar e te retorno, então no teu retorno vai ser um não, mas você consultou, mesmo sabendo a resposta, e são facilidades que você tem aí para desviar de situações de saia justa, né? E acaba as pessoas tendo que aprender também a lidar 8 horas de trabalho com pessoas que não são da sua família, muitas vezes, pessoas que não moram do lado da sua casa, mas você está convivendo comercialmente com essas pessoas, né? Então e ali toda hora tem um funcionário novo, então você tem que parar para, nossa, eu preciso ensinar essa pessoa, porque senão daqui a pouco ela não consegue andar sozinha na corretora. Então tem um certo também um ponto de generosidade, né, nesse ponto que você precisa entender que aquele colega de trabalho que entrou novo nem sempre está tão capacitado ou aprende tão rápido quanto você acha, né? Então isso é bacana, sim. Isso é bacana. Entendi, legal. Pessoal, todos os vídeos aí que a gente citou até agora aqui, inclusive o canal do Jefferson, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Então vai ter o link embaixo, do lado, onde você estiver, procura aí, que vai estar na descrição todos esses vídeos que a gente está citando e o canal dele também. E Jefferson, uma das coisas que são as principais, o principal alvo de reclamação dos corretores seguros, fora cliente, né? Às vezes o cliente e as histórias aí que a gente já falou até agora, o principal alvo são as seguradoras. Seja pelo Não, sistema, seja o comercial, lá, o gerente comercial que às vezes não tem conhecimento do produto, mas é ele que está ali, olha, vem querer engajar o corretor na venda daquele produto. E aí o principal alvo é isso, né? É sistema, essa história, essa relação aí do corretor com a seguradora. Que histórias é aí uma tu pode relação, contar para a gente, cara, sobre isso? muito próxima, né? E todo mundo que tem uma relação próxima com alguém acaba sofrendo um pouco pela proximidade. E eu vou te falar que assim, a maior reclamação da seguradora também é o corretor, né? Eu, é, eu assim, a gente acaba Trabalhei fazendo dos dois muito. lados, né, também. E do outro lado também, eu tinha as dificuldades com o corretor, que hoje eu começo a olhar, quando eu recebo as dificuldades de funcionário de seguradora, eu falo, isso é verdade, eu tenho que concordar. Então, aquele corretor que entra na sucursal gritando, já está, óbvio, num nível de estresse absurdo, ou que manda uma mensagem para o funcionário da seguradora 10 horas da noite, é o mesmo corretor que não gosta de ser abordado 10 horas da noite pelo cliente. Então, a empatia ainda assim é uma palavra que a gente precisa aprender a usar muito no mercado profissional, não só no mercado de seguro, mas as reclamações são constantes. Então, o funcionário da seguradora que vai lá na corretora, te leva 2 canetas, um post-it, uma prancheta com bloco, é o mesmo funcionário que vai te cobrar vender vida, é o mesmo funcionário que vai te cobrar vender residencial. Só que ao mesmo ponto, quando você precisa ter aquela verba comercial de desconto, você precisa se reportar para esse mesmo funcionário. Então, a relação precisa ser recíproca, não adianta. E tem, infelizmente, no nosso mercado, em qualquer outro, tem conflito, porque a gente está muito próximo e o funcionário da seguradora, ele acaba defendendo, a maioria das vezes, a camisa que ele veste, o contra-cheque que ele recebe, né? Tem lógica isso, né? Uhum. E às vezes ele também tem uma visão boa do mercado e fala, não, realmente isso está ruim, a gente precisa ajustar. Ou me evita nesse setor, mas vai comigo em outro setor, que é um setor que eu sou melhor, o meu produto está mais ajustado, porque tem companhia que cria produto, mas não cria setor para atender esse produto, não cria uma equipe técnica para dar o apoio, o feedback, né? A gente vê vira e mexe
seguradoras criando produtos para criar concorrência, mas na verdade acaba prejudicando mais a própria imagem da companhia do que criar concorrência. Tem companhias que são especializadas em nichos, né? E o Uhum. mercado está aí para isso. Às vezes você criar uma concorrência de um produto não vai te trazer nada a não ser estresse, a não ser cortar a relação com o corretor, enfim. E isso acaba gerando conflito de postura, porque a gente acaba, às vezes, pressionando muito o colega da seguradora, e na hora que o colega da seguradora vem te trazer lá 2 ingressos de cinema e te pedir 70 produtos de vida, você fala, pô, o cara só vem aqui para pedir. Não, não é que ele só vem para pedir. Ele precisa te pedir, porque afinal de contas a companhia precisa de resultado, mas você também pede. Então a gente precisa saber qual é a medida disso, né? Até onde a gente pode ir e se a companhia realmente está interessada em te ouvir, porque tem companhia que, você sabe, tem companhia que está tão Uhum. fechada, está fechada para produto, está fechada para novos corretores, está fechada para produção mais baixa e às vezes você ficar batendo na porta dessa companhia não vai te trazer nada a não ser um desgaste, talvez uma frustração, enfim. Então, às vezes, é preferível você mudar o curso daquilo ali, criar energia para um lugar que te receba melhor e talvez você ali desenvolver um trabalho mais próspero com aquele produto, né? Entendi. Aí, Xerra, tu tá há 11 anos trabalhando como corretor de seguros, tu acompanhou lá do disquete, né? Até os sistemas aí web, web service, né? Que a gente tem, o mercado tem acesso É. hoje em dia. Melhorou ou piorou? O que tu pode falar aí? Lá no passado os Vou te programas falar, eram outros, hoje já são diferentes. O que aconteceu? eu vou te falar uma coisa assim, melhorou, obviamente, em muitos aspectos. Antes a gente não conseguia tirar férias, hoje a gente não consegue tirar férias, mas leva o notebook. Então Uhum. você consegue trabalhar aonde você quiser viajar com o notebook, consegue acessar o sistema da companhia, etc. Mas se o sistema não está funcionando, não tem disquete que te ajude mais. Antes você conseguia salvar no disquete as propostas, eu não sei se acredito que você também, você tinha que transmitir as propostas, né, descarregando as propostas do disquete num programa da companhia. Se o sistema está fora hoje, eu acredito que não tenha nenhuma companhia que você consiga fazer algo Dificuldade é a sem mesma. sistema. A dificuldade é a mesma. Então ele te deu asas, né, para você transitar e ter o teu tempo com uma certa flexibilidade maior, mas em contrapartida ele te bloqueia se você está sem sistema ou se você for sem internet ou se o seu computador foi reconfigurado e o Chrome não abre sistema X que precisava fazer uma certa parametrização. Então, tem pontos frágeis, mas eu acredito de verdade que melhorou muito. Tinha companhias que tinham sistemas assim precários demais, que a pessoa que era capaz de trabalhar com informática tinha dificuldade, e você imagina o corretor que tem dificuldade em informática, né? Então ele acabou democratizando um pouco o acesso à internet e o acesso, o layout ficou muito claro, né? Hoje você tem ali um layout de página muito específico, com botões te alertando os pontos que você tem que fazer preenchimento, ou faltou preencher isso, faltou preencher aquilo, ou está preenchido errado, que é mais bacana ainda. Então, eu acredito, óbvio, que melhorou, flexibilizou. Eu, quando tiro férias, entre aspas, eu não estou de férias, né? Eu estou com o notebook, o celular, mas isso me possibilitou fazer uma viagem para fora um pouco mais longe, um tempo mais longo fora também do escritório, e te possibilitou também criar novas ferramentas de novos núcleos de empresa, né? Hoje você tem corretores que trabalham home office, não só o corretor, mas a equipe técnica, a Colaboradores. equipe de seguro, e aí também te permitiu terceirizar setores. Tem corretor que não quer ter setor de sinistro, criaram-se empresas que atendem só sinistro. Então, o mercado ele vai muito rápido, né? Ele atua muito rápido com a tecnologia que tem hoje, né? A gente acaba vendo que companhias que criaram o aplicativo para ter o cartão digital, aí o cliente reclama que não chega a pólice por correio mais, mas antes, quando chegava, ele também não sabia onde estava a pólice nunca. Então, eu acredito que sempre vai ter reclamação. Eu acho que é uma coisa que eu brinco muito com isso. Quando o cliente fala, eu não conheço essa companhia, mas vi que tem muitas reclamações. É claro, não tem site para Se elogiar. vende, se vende, tem reclamação.
e vende tem reclamação. E aí você tem que ponderar para saber qual que é o nível de crise, né, gerenciamento de crise que aquela companhia tem no problema. Assim como o corretor também tem, né? Você tem reclamação da corretora? Óbvio que tem. Mas como que você desdobra essa reclamação? Como que você contorna a situação de problemas ou burocracias que às vezes você precisa entender que nem tudo depende do corretor, a baixa do gravame não depende do corretor num sinistro, né? Então você precisa estar sempre atento a como contornar esses cenários, né? São cenários técnicos e eu acho que sistema hoje a gente vê corretoras trabalhando metade do corpo de funcionários dentro de uma sala e metade separados, cada um na sua casa. Isso é muito, muito interessante. E, Jefferson, eu queria explorar um pouquinho mais as histórias que tu recebe aí. Me fala o seguinte, quais são os grandes desabafos aí do corretor de seguro? O que está sempre, que são os grandes motivos aí não só de segurador, de um modo geral, assim, né, que o corretor sempre está desabafando? Eu acho que conflitos internos, tá? Eu acho que são os maiores problemas que eu recebo por inbox, assim. Eu criei até uma rotina de ficar sempre atento ao inbox, porque as pessoas elas esperam resposta, né? Então, eu fui cobrado várias vezes por não responder o inbox, né? E eu falo, bom, eu já estava com trabalho até aqui, agora também tenho que ficar atento ao inbox de seguros e depressão. Mas eu acredito que a maior reclamação são de pessoas dentro do próprio ambiente profissional, sempre dentro da própria corretora. Eu acho que ainda tem muito desconforto entre profissionais dentro da própria empresa, né? Você reclama de uma companhia de seguros, mas ela não está dentro do mesmo espaço físico que você. Eu acho que o maior número de reclamação que eu tenho é cobranças indevidas de funcionários. Ah, ele me cobra a produção, mas não deixa eu inovar na abordagem. Ou ao contrário, né? O funcionário não produz e toda hora que eu vejo está lá no Facebook e não é o Facebook da corretora. É, Então, eu tive casos que o gerente do setor da corretora tirava foto e mandava para mim. Olha lá o funcionário no Facebook, olha lá. E aí, se eu recebendo aquilo, eu falava, meu Deus do céu, eu não sei o como que eu faço com intermediar isso? isso. Então, e às vezes, assim, tinha 3, 4, 5 funcionários da mesma corretora reclamando da mesma pessoa. E eu falava, Cara, não pode ser. Aí, quando eu ia ver, era a mesma pessoa. Eu falava, poxa, então tem alguma coisa de errado, né? É um complô. Então, eu acho que realmente a dificuldade maior são nos colegas mais próximos, né? Que são situações que você não se livra, na verdade. Você acaba tendo que contornar se a reclamação não tem um feedback, se o feedback não é construtivo, a pessoa também não acaba melhorando ali na parte de convivência, isso acaba prejudicando toda a empresa, né? Independente do tamanho da empresa. Você tem uma pessoa lá no cantinho que vai beber água e vai falar mal, essa pessoa transforma uma, vira duas, vira três, e de repente tem 5 pessoas falando mal só pelo fato de ir tomar água, mas elas são contaminadas por essa coisa que é a reclamar, né? Você reclamar acaba sendo, você acaba projetando muita coisa ruim ali, né? Não diminui. Por isso que eu achei que quando eu criei a página, eu como pessoa fiquei mais aliviado, né? Porque entendi. você acaba tirando daquela situação um vínculo com outras pessoas, né? Então isso acabou mudando bastante e as pessoas também te abordam para reclamar, né? Para dividir ou só para falar, olha que legal, o cliente trouxe, é, sei lá, o cliente trouxe pamonha, que nem eu já vi. É um cliente que vendia pamonha, foi lá na corretora e levou um monte de pamonha. Isso é muito bacana, né? Você perceber que existem clientes que ainda vão na corretora, que é algo incomum aqui nas grandes cidades, né? E ao mesmo tempo corretores também que vão. Eu tive casos de acompanhar corretores que vão no local do sinistro. O carro está Sim, lá, capotado, e o corretor está no local do sinistro, tira foto no ajudando. Stories, bota foto no Stories, dizendo, olha, isso aqui que é corretor, não, tô aqui. Esse é meu corretor, o cara tá lá, todo suado, tocando pneu. Então, assim, tem funcionários que realmente são Highlanders do mercado, né? Que acompanham o cliente em todas as peripécias. Mas as reclamações são sempre de dentro da empresa.
E muitas vezes a reclamação de pessoas que não têm capacidade de melhorar a parte de informática, né? Então, Uhum. tem uma funcionária muito boa na corretora que trabalha há 20 anos atendendo sinistro, mas ela tem todos os formulários em papel e as pessoas pedem para ela fazer formulário em Excel e essa funcionária não consegue entrar, né, na parte de informática e isso acaba gerando uma reclamação e todo mundo reclama dessa pessoa. Então, são situações assim que você tem que eu sempre jogo uma situação pior para essa pessoa. Falo, olha, você está reclamando, mas eu vi uma situação assim, 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 com outro. Então poderia ser pior, porque sempre tem alguém pior que a gente. Com Isso é certeza, fato. com Sempre tem certeza. alguém pior. E, Jefferson, de propósito, deixei para o final, eu queria que a gente conversasse, contasse um pouquinho das histórias aí que os corretores de seguros encaminham para você, de situações do dia a dia ali, ou de sinistro, eu queria que contasse um pouco, histórias com clientes, né? Histórias Ah, engraçadas. Me diz aí tem, quais foram as que tu tem guarda. várias. Eu tive uma história de um cliente que fez o conserto do carro, sem comunicar o sinistro, tirou as fotos do carro consertado e encaminhou as notas fiscais e falou, ó, preciso que o reembolso seja feito em até 24 horas na conta. E o Olha corretor só. falou, mas o que que aconteceu, né? E aí ele teve que acabando de se desdobrar aí para poder abrir o sinistro, né? Mas que aí óbvio que a companhia tinha ferramentas para verificar se foi realmente feito o reparo, mas são situações que na hora você fala, meu, Que como loucura, assim o né? cara vem com as fotos do carro, né? Outras que tem, digo, você pedir a cópia do documento do carro e o segurado vai lá com o documento, tira a foto e uma selfie com o documento, né? Então você recebe a foto, recebe a selfie, recebe o quintal e o documento, na verdade, está desse tamanho e você não consegue abrir. Então, essas de foto eu acho que são as clássicas. Assim, eu poderia fazer um mural de fotos só de fotos de documento, de CNH, fotos de sinistro. Ah, manda as fotos do carro. Nossa, e ele tirou fotos assim do momento do acidente que a pessoa tentando abrir a porta do carro, sai. Então, na hora a gente acaba falando, meu, como que pode? As pessoas elas não têm um filtro, né? Elas são muito verdadeiras nesses Uhum. momentos. Então, você tem situações de alteração de perfil, o cliente que liga para perguntar se pode colocar a amante como segunda condutora. Você fala, como assim? Ou clientes que descobrem que, na verdade, o filho está namorando a amante, e aí você fala, como assim? O pai viajou e o filho começou a namorar a amante do pai. Isso, casos de infidelidade, casos de família, e são aqueles programas que passam durante a tarde, praticamente, e o repertório é Que sempre. acaba envolvendo o seguro aí. Ou a gente teve alguns casos, na página teve alguns casos de, por exemplo, um animal, o carro estava estacionado, veio um bode e deu uma chifrada no carro. Caramba! Você E foi, tem um bode. e foi Isso comprovado. acontece, Acontece. foi Aconteceu mesmo. comprovado. Aconteceu. E aí, se você fala, não, não pode ser um bode dar uma chifrada num carro. Você vê, eu fui atrás para pesquisar, isso tem assim, muitos relatos, cara. Tem muitas situações de animais que avançam em cima de carro. Eu falo, não, não pode ser verdade. E é verdade. O cara que foi levar o pato para o veterinário colocou o pato no cinto de segurança, o pato começou a voar dentro do carro e ele bateu o carro. Olha só. Como que você vai abrir o sinistro? Você está abrindo o sinistro, olha, estava Opa. conduzindo o veículo, o pato que era carona, estava, né, devidamente com o cinto colocado, de repente, num momento de estresse, o pato começou a bater asa, saiu do cinto, foi para a direção e eu bati o carro. Imagina um analista lá de sinistro falar assim, por favor, informe o nome completo do pato e não use apelidos. O pato pegou o volante, né? Como que você vai explicar que aquele animal não tem como isso acontecer? Mas isso acontece. Tem muita diversidade de aviso de sinistro, é muito louco isso, porque são situações que realmente acontecem, né? Teve casos de, por exemplo, churrascos de família,
que o cunhado saiu brigado com o outro e deu a ré em cima do carro, e aí o sinistro aconteceu, né? Numa situação ali de estresse, enfim, brigas de família, né? Datas comemorativas sempre tem, né? Os sinistros mais criativos são em datas comemorativas. Natal, Dia dos Pais, isso, Dia das Mães. Os sinistros dessas épocas de ano são especiais, né? Eu acho realmente que se você juntar aí 50 tópicos, vai ter assunto para falar até de manhã, porque são bem criativos, viu? Entendi, entendi. Jefferson, eu queria te Nossa, eu que agradecer, agradeço. te agradecer por participar com a gente. Eu acho que não só você, mas qualquer corretor teria muita experiência para contar histórias, e a gente poderia conversar aqui horas. Acaba que você concentra todas elas, né? Acaba recebendo todas elas aí. Acaba sendo Exato. atuando aí como essa ponte aí, né, para a pessoa reclamar. E aí se ajudou, no início te ajudava e hoje isso está ajudando também outros corretores, outros funcionários aí de Sim. corretores. Então, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento por estar participando aqui da nossa conferência e queria te dar a palavra aí para tu deixar um recado final aí para quem está assistindo a gente. Eu queria agradecer bastante. Eu acho que é interessante a gente ter sempre a troca de experiências e a conferência serve para isso. Eu vi o repertório de profissionais que vocês vão receber. Eu acho que tem assuntos aí para todos os tipos, né? Se encaixam em todos os tipos e para o pro profissional que está entrando, pensando em desistir da corretora, né? Falando, meu Deus do céu, que mercado é esse? É um estímulo, né? Você entrar no evento que você está fazendo de 5 dias de imersão, 4, 5 dias de imersão no conteúdo, acaba criando assim um certo prisma diferente, né? Então, para mim é muito bacana participar. A página realmente é uma comunidade de troca de experiências e troca de ajuda muitas vezes. Eu tento sempre trazer um pouco desse humor, um pouco mais ácido, né? Às vezes com ironia, mas eu sempre tenho a oportunidade que eu tenho de dar uma puxada de orelha tanto no corretor quanto na seguradora, no vistoriador eu acabo fazendo também. E eu espero que eles não me odeiem por isso, mas enfim. E queria deixar o meu contato para a galera seguir a página Seguros em Depressão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mandem histórias, vamos dividir as situações que a gente pode crescer junto com isso, né? E na verdade, todo mundo está aqui dividindo as mesmas situações, as mesmas dificuldades, as mesmas vitórias, né, que o mercado tem, que os profissionais têm. Então, é um prazer participar. E eu estou à disposição. Quando vocês precisarem reclamar ou dividir uma história comigo, é só me chamar. Tá bom? Legal, Jefferson. Para quem está nos assistindo, continue acompanhando aí a Conferência Seguros na Prática 2019 e até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos. Tchau.